Sejam bem-vindos a mais um Panorama da Educação. A gente recebe aqui hoje novamente o titular da cátedra, Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto da USP, professor Mozar Neves Ramos. Olá, professor! Que destaques o senhor traz sobre os trabalhos da cátedra nesta semana? Olá, Thaís, tudo bom? É um prazer voltar a falar com todos vocês. Como todos sabem, o trabalho da cátedra é exatamente trabalhar as políticas públicas de educação e como a gente pode, naturalmente, influir, né, fazer advocacy em prol da melhoria da qualidade do ensino, né, no caso, especificamente, da educação. Né? E a semana que passou foi uma semana muito importante, porque foi a retomada do Conselho Nacional de Educação, agora já com os novos membros empossados pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, vamos falar mais adiante, mas foi também uma semana em que discutimos, por exemplo, a questão da retomada das atividades presenciais, né? Nós fomos convidados por diferentes fóruns para apresentar contribuições a esse tema, que é muito complexo. Existe uma grande insegurança ainda dos pais sobre a questão do retorno às atividades presenciais, não somente aqui no Brasil, mas em outros países. Né? Acompanhei países como a Alemanha, Estados Unidos, por exemplo, e os pais ainda bastante inseguros sobre essa questão do reinício das atividades presenciais, né? E a gente, de alguma maneira, foi bastante, digamos, demandado por diferentes setores, como o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que realizou uma grande audiência pública envolvendo as secretarias de Educação e de Saúde do Estado, em que nós pudemos, na oportunidade, trazer contribuições relevantes para essa questão das atividades presenciais, o retorno às atividades presenciais. Obviamente que eu me pautei muito no parecer 11/20 do Conselho Nacional de Educação, do qual faço parte. Esse parecer está ajudando muito as redes e sistemas de ensino a trabalharem as condições adequadas para esse retorno presencial. Também tive a oportunidade de fazer um grande debate com empresários, jornalistas, políticos, através do parlatório, que foi um grande ambiente criado por setores da área empresarial para trazer o debate da política pública da educação, no caso nosso, né? Na última sexta-feira, encerramos o expediente da semana com esse grande debate no parlatório, né? E tive a oportunidade de estar com a professora Maria Helena Castro, né? Com a professora Raquel Teixeira, que acaba de assumir uma posição importante na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que é o núcleo de formação de professores para a rede estadual. Né? Então, foi uma semana que nós aproveitamos bastante, não somente no âmbito do Conselho Nacional de Educação, para traçar as novas composições de agendas e comissões de trabalho em função dos novos conselheiros, mas também para debater a questão da política pública da educação, no que se refere principalmente à questão do retorno às atividades presenciais. Diga-se de passagem, esse tema vai continuar, porque é um tema dinâmico, foi bastante procurado também pela mídia, Globo News, a Band News, para discutir essa questão, e também o que nós vamos tratar mais adiante, que é a questão do novo currículo de São Paulo, né? Então, esse é um ponto também importante. Enfim, foi uma semana de muito trabalho e que acredito que vários avanços poderão ser dados a partir de agora. Como a gente comentou aqui na semana passada, o Conselho Nacional da Educação realizou a sua primeira reunião com uma nova composição no dia 4 de agosto. O professor Mozar, além de ser titular da nossa cátedra, também integra o CNE. Professor, conta pra gente como foi a posse dos novos membros e quais serão os próximos pareceres e resoluções em que o Conselho deve trabalhar. Olha, Thaís, eu primeiro quero externar, digamos assim, a minha alegria, uma boa surpresa. Todos chegaram com uma enorme vontade de contribuir. A Câmara de Educação Básica teve uma mudança bem mais acentuada
do que a Câmara de Ensino Superior. Os 3 dias de reuniões no CNE, na Câmara de Educação Básica, várias comissões foram reestruturadas, entre elas a própria de formação de professores, que eu sou o relator. Já concluímos esse trabalho no que toca às diretrizes e a BNC, que é a Base Nacional Comum da Formação Docente Inicial e Continuada. Esse trabalho, essa relatoria, já concluímos. Vamos agora começar a trabalhar as matrizes de competências para os gestores escolares. Não é? Isso é muito importante, porque para pensar o novo professor, o novo aluno, é preciso também pensar quais são as competências para um gestor escolar no século XXI. Também, com muita alegria, a gente implantou uma nova comissão, um novo grupo de trabalho no CNE para trabalhar ciências para a educação, né, principalmente com a vinda do cientista Augusto Buchenwald, do Instituto do Cérebro de Porto Alegre. Eu sou o presidente dessa comissão. A gente quer trazer evidências científicas para ajudar na aprendizagem escolar, e esse é um dos temas foco do trabalho da cátedra, que é como melhorar a questão da aprendizagem e a redução da desigualdade. É esse binômio que nos pauta, digamos assim, em relação ao tema da política pública de educação na cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Então, essa comissão vai dar uma enorme contribuição ao tema da aprendizagem, tomando como referência as evidências científicas. Então, uma outra comissão também que vai trabalhar é as contribuições à alfabetização de crianças, né, também levando em consideração os novos achados científicos, né, para que as crianças possam ser plenamente alfabetizadas na idade certa, né, como faz o Estado do Ceará. Então, esse é um outro trabalho também vinculado à aprendizagem, porque a alfabetização é a pedra angular de toda a educação. A partir dela, as outras etapas dos ciclos da aprendizagem se efetivam, né? Então, assim, são muitas comissões, mas certamente vamos poder contribuir para o avanço da política pública da educação nesse país. E quero, nesse momento, também registrar a minha enorme satisfação com a fala do ministro Milton Ribeiro. Ele, de fato, trouxe uma mensagem bastante positiva, me surpreendeu muito positivamente, que não quer trabalhar com questões ideológicas, seja de esquerda, seja de direita, que o importante é pensar na educação, numa visão sistêmica, que ele está aberto às contribuições do Conselho Nacional de Educação, trouxe mais uma vez a mensagem do diálogo. Então, para mim, foi uma reunião que foi muito positiva, da mensagem do ministro, a vontade dos novos conselheiros em contribuir para melhorar a qualidade da educação no país. Também na semana passada, a Secretaria de Educação de São Paulo anunciou a implantação de mudanças curriculares no ensino médio para o próximo ano. O Estado será o primeiro a implantar as alterações feitas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 2017, que propôs uma organização mais flexível para a estrutura curricular do ensino médio. A Secretaria Estadual afirmou ainda que essas mudanças serão fundamentais para atrair e manter os jovens na escola após a pandemia de Covid-19. Professor, que avaliação o senhor faz desse novo currículo? Olha, mais um golaço, né, do secretário de Educação, Rocieli Soares, que é uma pessoa que tem uma larga experiência com o ensino médio, porque ele foi secretário estadual de Educação do Amazonas, né, o próprio centro de mídias hoje que São Paulo está utilizando para as atividades remotas, foi toda uma experiência que ele trouxe do Amazonas, né. Ele também, no próprio Concede, ele ainda como secretário do Amazonas, foi ele que coordenou o grupo de trabalho para o novo ensino médio, e aí ele foi para o Ministério, ainda como secretário de Educação Básica do ministro Mendonça Filho, ele também conduziu esse processo, logo em seguida ele se torna ministro e agora está na Secretaria de São Paulo.
e traz com ele um outro craque da educação, que conhece profundamente o ensino médio, que foi o secretário do Espírito Santo, o Haroldo Rocha, e também. Então, os dois estão fazendo um trabalho excepcional. Para mim, não foi surpresa a São Paulo ter partido na frente com a proposta de um currículo novo ensino médio. Quero, inclusive, salientar a contribuição do Conselho Estadual da Educação, né, trabalhando de maneira muito articulada, integrada com a Secretaria. Então, isso foi muito importante, né, e de tal maneira que é um currículo que traz, entre outras vantagens, a flexibilidade dialogando com o projeto de vida do jovem. O jovem quer uma escola que caiba na vida. O atual ainda ensino médio é um ensino ainda muito rígido, em caixinhas, e o jovem quer ter mais flexibilidade, quer dialogar mais com o seu mundo, para poder fazer sentido, porque, como está hoje, o Brasil perde por ano 500 mil jovens que abandonam o ensino médio. Isso mais ou menos corresponde ao abandono de um jovem da escola por minuto, né? E o custo desses 500 mil jovens que abandonam o ensino médio, só do ponto de vista educacional, é da ordem de 3,6 bilhões de reais, né? Sem falar no custo social, porque esse jovem que abandona o ensino médio, porque não vê significado naquilo que ele está aprendendo na atual escola de ensino médio, ele termina engrossando as fileiras dos nenéns, que nem estudam nem trabalham. São 13 milhões nessa situação no Brasil, né? E, infelizmente, esses jovens caem numa ociosidade muito grande, e a ociosidade, em geral, leva, infelizmente, parte desses jovens para ingressar às fileiras do tráfico, da droga. Eles ficam altamente vulneráveis e termina ampliando aí a taxa de mortalidade juvenil. Então, eu quero principalmente reconhecer esse trabalho feito pelo Rocieli, pelo Haroldo, né, por toda a equipe que conduziram a aprovação desse novo currículo. O desafio agora é implementar, né? Isso vai ser a partir de 2021, mas eu tenho certeza que com a experiência de ambos, né, e com o time que eles organizaram, vamos ter, de fato, um novo ensino médio em Pernambuco, e é muito importante que as universidades possam articular porque o ensino médio é a última etapa antes do jovem ingressar na universidade. Então, o ensino médio ele precisa estar integrado, principalmente com o primeiro ano da universidade, até por conta da nova Base Nacional Comum Curricular, né? Então, eu hoje trago muito também essa mensagem para as universidades da importância delas se articularem com o ensino médio para poder fazer bem essa transição da educação básica para o ensino superior, né? E quero aproveitar também, Thaís, falando desse tema, a gente sabe que as cidades de médio porte, que é o foco central da cátedra, né, que são cidades que têm aí de 100 mil a 500 mil habitantes, são 242 cidades nessa situação. A semana que passou também foi o primeiro resultado de uma parceria muito legal que nós construímos com a editora Segmento, que já saiu o primeiro texto, né, de um trabalho que nós realizamos, mais no sentido jornalístico, mas para chegar até os prefeitos e secretários de educação dos municípios de 66 cidades de médio porte do estado de São Paulo, né? E um dos temas e um dos resultados que nós trazemos nesse estudo é que, de alguma maneira, nessas cidades de médio porte, os resultados educacionais dos anos finais do ensino fundamental são bem melhores quando essa oferta é feita pelo município e não pelo Estado. Então, isso, de alguma maneira, invoca um debate entre Estado e município em relação à oferta dos anos finais do ensino fundamental, se é melhor que o município ofereça, no caso das cidades de médio porte, eu não tenho dúvida que para as cidades pequenas, municípios pequenos, a participação do Estado, a presença do Estado é mais relevante. Mas nas cidades de médio porte, eu começo a perceber
que com a massa crítica que essas cidades possuem, universidades, instituições, talvez é mais adequado que o município ofereça. Mas isso já foi um resultado da nossa cátedra, que é exatamente como influir na questão da política pública da oferta educacional. Bom, a gente fica por aqui, mas segue acompanhando os assuntos que estão movimentando a pauta sobre educação no país. Professor, obrigada pela sua participação conosco mais uma vez. Obrigado e desejo uma ótima semana para todos. Grande abraço. E se você quer ficar por dentro das atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, siga os nossos perfis no Facebook e no Instagram. E inscreva-se em nosso canal no Telegram. A gente volta na próxima semana com mais um Panorama da Educação. Até lá!